Fala pessoas, tudo tranquilo? Professor Derek. Hoje, óptica geométrica, aula número 13. Vamos falar sobre eclipses. O que você precisa saber sobre eclipses? Como que isso pode cair numa prova de física? Basicamente, dado o tipo de eclipse, quem some, quem fica no meio, relações geométricas, relações com aí fenômenos astronômicos, fases da Lua, estações do ano, tem alguma coisa a ver? Vamos lá. Basicamente, a palavra eclipse quer dizer sumir, ocultar. Se você souber isso, já consegue responder essas duas coisinhas de maneira muito mais fácil. No eclipse lunar, quem some? Bom, se a palavra eclipse quer dizer esconder, então no eclipse lunar eu vou esconder a Lua. Então quem some? A Lua. Se quem vai sumir é a Lua, quem que vai ficar no meio para fazer a Lua sumir? A Terra. Então com isso você sabe esta relação, que muitas questões perguntam, principalmente em itens de verdadeiro ou falso. No eclipse lunar temos, né, o alinhamento Sol, Terra, Lua, ou Sol, Lua, Terra. Como é que eu sei a relação? Então, se é eclipse lunar, quem some? A Lua. Quem vai ficar no meio? A Terra. Então aqui eu teria a Terrinha, fazer minha Terrinha aqui totalmente fora de escala, um pouquinho menor do que o Sol, Terra. E quem vai sumir aqui atrás vai ser justamente a Lua. Como é que eu determino a região de eclipse? Pensando no Sol como uma fonte extensa, né, nós teríamos tanto a luz que não conseguiria passar por esse lado, quanto a luz que não conseguiria passar por aqui. Eu deveria fazer, por exemplo, né, as duas relações de cima, os dois raios de baixo, mas para simplificar eu teria algo mais ou menos assim. A Lua teria sua órbita aqui ao redor da Terra, de tal maneira que, quando ela passasse por aqui por trás, ela iria entrar justamente nessa região que seria de sombra e penumbra. Então, se eu fizer aqui ainda mais os dois raiozinhos, teria algo mais ou menos assim. Então, a Lua ela iria entrar, por exemplo, na região de penumbra, então a região de parcialmente iluminada, penumbra. Quando ela adentra aqui, seria o eclipse parcial. Ao entrar nesse cone aqui atrás, seria a região de sombra. Então, a partir do momento que a Lua cruza essa região, ela está na sua fase, né, na etapa do eclipse total. Depois voltaria para a região de penumbra, voltando a ser um eclipse parcial. E, por fim, voltaria a ficar totalmente iluminada. Então, essas são aqui as relações das posições com sombras e penumbras. O que você tem que saber? Primeiramente, quem some a Lua e a região, no caso, o posicionamento, né? Quem fica no meio, quem faz a Lua sumir é a Terra. Então, justamente devido à sombra da Terra sobre a Lua, que nós teremos aí o eclipse lunar. Cuidado para não confundir isso com as fases da Lua. Tem como relacionar? Sim, ele pode perguntar em qual fase da Lua esse fenômeno ocorre. Para que ocorra o eclipse lunar, obrigatoriamente nós temos que ter o alinhamento Sol, Terra e Lua. Logo, nós teríamos que ver a face iluminada da Lua. Então lembre-se, esse eclipse só acontece na fase cheia. Obrigatoriamente tem que estar na Lua cheia, tudo bem? Ah, mas é todo mês que vai ter então eclipse? Não, devido ao alinhamento. Vou te mostrar na figurinha aqui, ó. Devido à inclinação do eixo de rotação, né, de translação da Lua em relação à Terra, que varia dependendo do ano, dependendo da época do ano, entre 18 e 28 graus mais ou menos, por mais que nós temos aí o posicionamento correto para que ocorra o eclipse, o alinhamento, no caso, não acontece sempre. Então, nós temos a mesma ordem, Sol, Terra e Lua. Porém, para que ocorra o eclipse, a Lua tem que estar dentro do cone de sombra que a Terra faz, que seria representado por esse conezinho vermelho. Devido à inclinação do seu eixo de rotação em relação à Terra, por mais que ela esteja atrás da Terra, ela não está dentro da região de sombra, ela estaria mais aqui para cima, ela ainda recebe luz do Sol, logo nós iríamos perceber a face da Lua iluminada. Isto é, uma Lua cheia, porém não tem o alinhamento, então não acaba ocorrendo aí o tal do eclipse, beleza? Então, cuidado, fases da Lua podem sim cair relacionadas a eclipse, mas sabe que uma coisa não é consequência da outra, pelo amor de Deus. Fases da Lua não acontecem devido a eclipse e simplesmente a posição em relação ao Sol e à Terra, beleza? Mas para que ocorra o eclipse lunar, eu preciso que tenha fases da Lua cheia e alinhamento dos três astros, beleza? Se tem eclipse lunar, se a Lua pode sumir, pode ter o outro eclipse, que é o eclipse solar. Segundo eclipse solar e Marte, já, cuidado, esse é o que mais cai, porque nós conseguimos fazer relações geométricas com esse eclipse. E que você precisa saber antes de a gente partir para as contas. Basicamente,
Quem some, quem fica no meio e qual é a fase da Lua necessária para que ocorra o eclipse solar. A palavrinha eclipse quer dizer ocultar, então no eclipse solar, quem some é o Sol. Se quem some é o Sol, porque alguém vai tapar o Sol, alguém vai entrar na frente. Quem vai entrar na frente? A Lua. Então, o posicionamento que nós teremos aqui, a nossa Lua, vou chamar aqui de L, nós temos esse posicionamento. Qual é a fase da Lua que deve ocorrer para que nós tenhamos aí o eclipse solar? Então, nós na Terra estaríamos olhando para esse lado da Lua. Esse lado da Lua não está recebendo luz solar. Toda a luz solar está iluminando esta face. Logo, nós estaríamos olhando para o lado oculto da Lua. É aquela Lua que apareceria durante o dia, né? Então, a pessoa que está aqui, ela estaria olhando para o Sol, a Lua se intrometeu no meio, logo não estou mais vendo a Lua, estou na fase da Lua nova. Então, obrigatoriamente, para ter eclipse solar, nós temos que ter a Lua na sua fase nova. Uma vez que eu tenho isso, qual seria a região onde nós teríamos o eclipse? Pensando aqui da maneira mais simples, né? Pego o raio de luz que vem de cima, colocaria ele mais ou menos aqui. Pego um raio de luz que vem de baixo, colocaria ele mais ou menos aqui. Seguindo aqui o princípio da propagação retilínea, sim, está a linha reta, tem o olho que está curvo. Tá? Então, coloco aqui os meus sentidos de propagação. O que eu teria aqui de maneira simplificada? Essa região aqui é a região onde eu teria um eclipse total. Se eu fizer os outros raiozinhos, nós teremos as regiões de eclipse parcial, que seriam as regiões de penumbra, porém que está totalmente fora de escala. Como é que eu deixaria essa figura mais real? Eu começaria a diminuir o tamanho da Lua. Ao diminuir o tamanho da Lua, o que vai acontecer com esses dois raios, gente? Eles vão começar a se aproximar cada vez mais. Então vamos fazer isso, ó. Vou deixar minha Lua um pouquinho menor. Minha Lua diminuindo um pouquinho mais, vai fazer com que esses raios aqui também se aproximem. Então digamos que a Lua tem agora esse tamanho. O que vai acontecer? Eu quero que aconteça com que esses raios aqui eles se encontrem num ponto. Então ficaria algo mais ou menos assim, ó. Vem daqui para cá, tchuc, e vem daqui para cá. Tchuc. Mal e porcamente eu consegui. O senhor está curvo, lembrando teu olho que é curvado. Gente. Aqui está perfeitamente reto. Uma vez que eu tenho essa relaçãozinha, conseguiu achar triângulos? Se você encontrou triângulos, lembre-se, a óptica é geométrica. Quais são os seus triângulos? Eu tenho um triângulozão, ó, dado pelo diâmetro do Sol e toda essa distância, que é justamente a distância da Terra ao Sol. Então eu teria esse meu triângulozão. Assim como eu vou ter um triângulozinho pequenininho, que é dado pelo diâmetro da Lua, ó, aqui dentro. Então eu posso fazer uma proporção. Com essa proporção, nós conseguimos determinar, por exemplo, o diâmetro da Lua, o diâmetro do Sol, ou a distância Sol até a Terra, a distância Lua até a Terra. É comum nas questões, principalmente banca de São Paulo, o cara acabar fornecendo o diâmetro da Terra. Te pergunta, o diâmetro da Terra é algo desses triângulos? Nada. Então vai ser uma informação extra, o Enem poderia fazer isso. Tá? É uma informação extra que você não vai aí jogar fora e vai utilizar apenas aí diâmetro do Sol, diâmetro da Lua, distância, cuidado, distância total, né? Distância do Sol até a Terra e depois a distânciazinha da Lua até a Terra. Beleza? Então você pode fazer aqui uma proporçãozinha, né? Distância Lua-Terra com a proporção distância Sol-Terra. Fechou, gente? Então eclipses tem que saber quem some, quem fica no meio, a fase da Lua e cada eclipse tem a sua particularidade. Eclipse lunar ele vai tentar te confundir com as fases da Lua, tá? Uma coisa não é consequência da outra. Fase da Lua não é eclipse. Porém, para que ocorra o eclipse da Lua, eu preciso da Lua na sua fase cheia. Enquanto que no eclipse solar, para que ocorra esse eclipse, para que o Sol suma, eu preciso que a Lua esteja na sua fase nova. Tendo esse alinhamento, eu consigo fazer essa distânciazinha. Tem caso particular? É lógico. Cuidado. Caso a distância da Terra até o Sol ou distância Terra-Lua seja muito grande de tal maneira que, se eu pegar a Terra e colocar ela um pouquinho mais para trás, esse pontinho bem pequenininho ele vai sofrer uma inflexão, isto é, pelo princípio da propagação retilínea, a luz continuaria indo em linha reta, e esse triângulozinho é como se ele virasse para o outro lado. Essa região aqui, ó, é a região de sombra, isto é, a luz não consegue chegar atrás da Lua nessa pequena regiãozinha pintada aqui de preto. Porém, nessa região aqui, a luz consegue chegar pelas bordas. Tem como a luz vir aqui por cima e ó, bater nesse ponto.
Tem como a luz vir aqui por baixo e chegar nessa região. O que não tem é a luz que vem do meio chegar naquela região ali pintada de vermelho. Caso a Terra esteja, então, mais longe do que esse alinhamento, aquela região não vai mais ser a região de eclipse total, que nem ocorre aqui. Nesse caso, a luz nem vindo por cima e nem vindo por baixo conseguiria chegar. Esse seria o apocalipse mesmo. Você estaria o dia vira à noite. Realmente não ia enxergar nada do Sol. Porém, o que geralmente acontece é, por a Lua ser muito pequena, essa areazinha também vai ficar, esse triângulozinho, né, fica muito pequenininho. De tal maneira que quase sempre a Terra ela vai ficar dentro desse outro triângulo, que não é bem a sombra da Lua. Como é que é o nome desse eclipse, então? Quando a Terra ela se encontra nessa região, as pessoas que estão nessa posição vão acabar aí enxergando o tal do eclipse anular. Anular vem de anel. O que essas pessoas vão acabar enxergando é justamente isso. A bolota vermelha seria o Sol, a bolota preta seria a Lua. Então a Lua ela fica na frente do Sol, porém, por ser muito menor, ela não consegue tapar o Sol na sua totalidade. Então o que você acaba enxergando é um anel solar. Então muitas das vezes que você pesquisa aí, né, eclipse solar, você vê essa imagem. Ele não é um eclipse total. Ah, mas está totalmente na frente. Mas ele não conseguiu tapar o Sol na sua totalidade. Isso é chamado de eclipse anular. Cuidado com questãozinha do Enem. Se curtiu esse vídeo, curtiu essa dica, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, assine o sininho de notificações e me siga no Instagram para dicas rápidas e desafios. Pessoal, aquele abraço, tchau, tchau.